Olá, nono ano! Hoje nós trabalharemos com a segunda parte a respeito da regência verbal, no capítulo 22. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês alguns verbos e as suas regências. Nesse caso, então, aqui nós temos o verbo aspirar. Quando ele tiver o sentido de cheirar, inalar, inspirar, ele é um verbo transitivo direto. Isso significa que ele não necessita da preposição. Então, aspirei o perfume da flor. Então, o é apenas um artigo. Nós não temos nenhuma preposição aqui que ajuda a complementar o sentido do verbo. E quando o verbo aspirar tiver o sentido de almejar, de desejar, aí sim ele é um transitivo indireto. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, aspiro ao cargo de chefe, no sentido de desejar, de almejar. Nesse caso, então, deve ser utilizada a preposição. O verbo assistir, no sentido de ajudar, auxiliar, é transitivo direto. O médico assistiu o paciente. Então, não temos preposição. Agora, se ele for transitivo indireto, no sentido de ver, de presenciar, é necessário utilizar a preposição assistir a alguma coisa. Então, ontem assisti a um filme de terror. O verbo querer também pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Transitivo direto quando expressa ter vontade de, desejar. Eu quero sorvete de chocolate. Não temos a preposição. Quando ele for transitivo indireto, no sentido de amar, estimar, aí sim ele necessita da preposição a. A mãe quer muito ao seu filho. Então, aqui nós temos a preposição. O verbo implicar, transitivo direto, originar, trazer como consequência, o desrespeito às leis implica sérias consequências. Então, o verbo implicar aqui, ele não rege a preposição. Quando ele estiver sendo utilizado com o sentido de antipatizar, de importunar, aí sim ele é transitivo indireto e o verbo implicar, então, rege a preposição com. Ele era uma pessoa que implicava com todo mundo. Ainda nós temos o verbo agradar, transitivo direto, fazer agrado, acariciar. O garoto agradou o cachorro, não tem preposição. Transitivo indireto, no sentido de contentar, satisfazer, aí o verbo rege a preposição a. O boné não agradou ao garoto. O verbo ir, dirigir-se a um lugar. Você vai ao cinema, então quem vai, vai a algum lugar. Namorar, transitivo direto, ser namorado, de, paquerar. Maria namorou João durante um ano, então não precisa da preposição. A forma correta orienta que não seja utilizada nenhuma preposição. Então, Maria namorou João e não Maria namorou com João. Verbo obedecer ou também desobedecer. É transitivo indireto, obedecer a, desobedecer a. Quando se age de acordo com algo, recusar-se a acatar ordens. Obedeço aos meus pais e ela sempre lhe desobedece. O verbo preferir, transitivo direto e indireto. Prefere-se uma coisa a outra, no sentido de decidir-se por algo, gostar mais de algo. Prefiro o suco natural a refrigerante. Verbo pagar e também o verbo perdoar. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. E quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Ela pagou o salário ao empregado e ela perdoou a ofensa ao namorado. Então, aqui nós temos a regência de alguns verbos, aqueles que são mais utilizados no nosso dia a dia. O exercício 7 da página 143
orienta o seguinte: consulte uma gramática e assinale as frases em que a regência foi empregada de acordo com a norma padrão. Então, nós temos as duas opções e temos que sinalizar aquela que é a correta. Aline assistia o filme com interesse ou Aline assistia ao filme com interesse? Então, aqui é a segunda opção. Aline assistia ao filme. O verbo assistir rege a preposição. Roberto sempre ia ao banheiro durante a aula ou Roberto sempre ia no banheiro durante a aula? A forma correta é Roberto sempre ia ao banheiro. Ninguém obedece o regulamento, ninguém obedece ao regulamento. A forma correta é ninguém obedece ao regulamento. Os alunos pagaram ao vendedor em dia ou os alunos pagaram o vendedor em dia? Os alunos pagaram ao vendedor em dia. Então, o verbo aqui rege a preposição. É necessário informar aos alunos a alteração do calendário ou é necessário informar os alunos a alteração do calendário? E o adequado é necessário informar aos alunos a alteração do calendário. Sua resposta agradou o professor sobremaneira ou sua resposta agradou ao professor sobremaneira? Qual é a forma correta? Sua resposta agradou ao professor sobremaneira. Ivan aspira à carreira jurídica ou Ivan aspira à carreira jurídica? Então, nesse caso, nós temos o verbo aspirar, que rege a preposição, portanto, a segunda opção, Ivan aspira à carreira jurídica. Sua decisão implica perdas ou sua decisão implica em perdas? Nesse caso, o verbo implicar não rege a preposição. Então, fica sua decisão implica perdas. Só lembrei do nosso combinado hoje e só me lembrei do nosso combinado hoje. Então, a forma correta é só me lembrei do nosso combinado hoje. O exercício 8, da página 143. Os verbos lembrar e esquecer podem ou não ser pronominais. A regra é simples: se usar pronome, use preposição. Se não houver pronome, também não há preposição. Com base nessas dicas, indique as frases que devem ser completadas com preposição. Na letra A, você se esqueceu seu sonho ou temos que colocar aqui uma preposição? Temos que colocar o do. Você se esqueceu do seu sonho? Por que é necessário colocar a preposição? Porque nós temos o se aqui. Na letra B, a moça esqueceu o sonho de viajar pelo espaço. Nesse caso, nós não temos o pronome. Então, por isso, não utilizamos a preposição. Na letra C, quem irá lembrar o viajante? Nós também não temos aqui o pronome, portanto, não utilizamos a preposição. A letra D, ninguém se lembrou do viajante que passou por aqui. Então, o do é necessário aqui em razão do uso do se. Na letra E, não esqueça que a escolha é sua. Então, aqui nós não colocamos a preposição. E por último, a letra F, lembre-se de que a escolha é sua. Por que nós usamos o de aqui? Porque nós temos o se, que é o pronome. O exercício 5 da página 148, observe a regência dos verbos nas frases a seguir e substitua os complementos verbais pelos pronomes o a, na função de objeto direto, o lhe, objeto indireto, ou o me. Na letra A, temia seu sonho, mesmo sem compreender seu sonho por completo. Então, temia-o, mesmo sem compreendê-lo por completo. Então, aqui, as duas funções são de objeto direto. Então, nós tínhamos que
aqui utilizar o "o", e no segundo caso, com o verbo compreender, fazer a adequação. A letra B. Sorriu para o vizinho sua vida inteira. Aqui nós temos um objeto indireto. Sorriu para o vizinho. Para é uma preposição. Então, sorriu-lhe sua vida inteira. Na letra C. Tinha medo de dizer não. Aqui nós temos tinha medo de dizê-lo. A letra D. Falava para mim todos os seus sonhos. Falava-me todos os seus sonhos. Na letra E, avistou a nave e seus ocupantes. A resposta aqui fica somente avistou-os. Por que os? Porque nós temos aqui uma composição, a nave e seus ocupantes, por isso que fica no plural. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 3 e 4 da página 139, 5 e 6 da página 140, a 3, questão 3 da página 147 e também a questão 4 da página 148. E por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula.